Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula dos autores, da parte específica, dos concursos públicos. Eu sou o professor Arnaldo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação. Quando a gente fala de avaliação, a primeira especialista dessa área que pode nos vir à cabeça é a Jussara Hoffmann. A Jussara Hoffmann é uma autora que já tem vários livros publicados, vários artigos que falam sobre esse assunto. Então, nessa aula, nós vamos estudar especificamente um artigo que ela escreveu numa revista há um tempo atrás, a encomenda pelo governo do estado de São Paulo, que é Avaliação Mediadora, uma relação dialógica na construção do conhecimento. Tá certo? Então, nesse livro, na verdade não é um livro, é um artigo da Revista Ideias, a Revista Ideias, o número 22, a página 51 e 59, a Jussara Hoffmann vai desenvolver, então, os princípios do que é uma avaliação mediadora. E para nós entendermos, então, o que é, primeiro, esse princípio tanto abordado por essa autora, a gente tem que pensar primeiro sobre esse seguinte aspecto. O que é mediação? Então, eu vou pedir para vocês pensarem um pouquinho na seguinte situação hipotética. Imagine que você chega em casa, você aí professora, você professor, e encontra lá seu filho, adolescente, discutindo com sua esposa ou com seu marido. Estão lá discutindo e você, um gritando com o outro, e você não sabe exatamente o que está acontecendo. Qual atitude você, enquanto mediadora, terá para tentar resolver esse conflito? Bom, a gente poderia elencar uma série de coisas. A primeira coisa, enquanto mediador, a gente ouvir as duas partes, para saber o que realmente está acontecendo. Um bom mediador, ele não vai tomar partido de início. Ele não vai falar, olha, se você está certo, ele está errado e tudo mais. Ele vai querer ouvir as duas partes para conseguir entender o contexto de tudo que está acontecendo. A segunda coisa que também um bom mediador faz é tentar resolver a situação. Tentar resolver esse impasse da melhor maneira que possa realmente contribuir para o crescimento das duas pessoas, para que não crie uma animosidade entre elas. Então, o primeiro conceito que a gente tem que ver aí em relação a essa palavra, mediação, é isso. Então, um bom mediador, ele não julga, um bom mediador ouve as duas partes, um bom mediador tenta encontrar saídas, encontrar caminhos para realmente dar uma diferença aí para que aquele conflito seja resultante e seja resolvido. Certo? Da mesma maneira, a Jussara Hoffmann, ela fala que a avaliação ela tem que ter esse caráter de mediação. Infelizmente, todos nós, enquanto alunos, nós não tivemos práticas de avaliação mediadoras. A maioria das práticas avaliativas que nós tivemos até então, enquanto alunos, eram práticas de avaliação tradicionais, onde a avaliação era o produto final de todo um processo de transmissão de conhecimento, onde o professor era o detentor de todo aquele conhecimento, ele passava para nós que éramos alunos, nós tínhamos que reproduzir exatamente as coisas que eram nos passadas. E, de certa forma, é emitido aí um conceito, uma nota, que revertia exatamente naquele produto final. Tá certo? Então, a avaliação tradicional é diferente da avaliação mediadora. Ou seja, nenhum dos nossos professores teve o conhecimento de, por exemplo, chegar numa determinada avaliação para nós e perguntarmos, olha, você errou tal questão. Por que você errou tal questão? O que você estava pensando nesse momento aqui? Mas a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dela mais para frente. Então, a mediação ele tem esse caráter de ouvir os dois lados. Então, até a própria questão do erro do aluno, por que o aluno errou, como o aluno pensou daquela maneira, será que foi um erro de interpretação ou coisa parecida, tem que ser colocado em prova. Um bom mediador tem que ter esses aspectos. Eu tive uma experiência há um tempo atrás, onde uma professora me relatou a seguinte situação, Ela passou um exercício avaliativo para a turma dela e nesse exercício avaliativo ela pediu lá, escreva os antônimos, E tinha uma criança lá que perguntou para a professora, o que é antônimo mesmo? E a professora respondeu para a criança, antônimo é o contrário. E quando ela foi olhar a resposta da criança, tinha a primeira alternativa lá que era alto, e a criança, na hora de responder o antônimo de alto, ela escreveu usando as letras O-T-A-L. E ela começou a falar, o que será que essa criança quis responder aqui? Será que ela virou pré-silábica? Ela não está escrevendo, escreveu tal? E aí, abordando mais para frente por que a criança escreveu o tal, o antônimo, o contrário de alto, a professora chegou à conclusão que a criança, com aquela comanda que ela deu, que o antônimo era o contrário, ela pegou e escreveu a palavra alto justamente com as letras ao contrário, onde era o O, que era a última letra, virou a primeira, a T, que era a penúltima, virou a segunda e assim por diante. Então, conseguem perceber que a interpretação do aluno aqui
na questão, ela pode ser envolvida, e se o professor não tiver mediação de tentar entender o que está acontecendo, ela pode achar que, por exemplo, aquela criança não sabia o contrário de alto. E quando ela perguntou para a criança, qual que é o contrário de alto? O contrário de alto é baixo. Então, a professora consegue perceber, por exemplo, qual que é o motivo do erro. Qual que é a questão que tem que ser estudada e trabalhada? Ou seja, aquela comanda que ela deu para a criança realmente não foi eficaz, porque a criança ainda não conseguiu entender o que era antônimo. Achou que antônimo era só escrever invertido as letras, né? Bom, existem outras questões. Quantos de nós já fizemos uma prova e nessa prova nós sabíamos a resposta, mas a gente não interpretou ou não soube expressar direito? Então, a Jussara Hoffmann, ela fala que quando o professor é mediador, ele quer entender o porquê que o aluno errou. Que hipótese que o aluno se sujeitou, ou que ele construiu para chegar àquela ideia que foi expressa ali. E quando o professor é mediador, ele vai usar daquela ideia que o aluno teve de construção e propor novas atividades, para que o aluno se aproprie daquele conhecimento de maneira construtiva, que se aproxime realmente do que foi historicamente construído pelo conhecimento científico humano. Tá certo? Então, essa é uma das ideias que ela vai linkando ao longo do artigo dela. Então, a mediação, gente, ela consiste em tudo isso. A mediação é uma proposta, então, de avaliação que vai exigir do professor uma coisa chamada diálogo. E eu sempre falo que o diálogo, gente, acontece com, no mínimo, 2 pessoas. Você não vê o diálogo com uma pessoa só. Então, a avaliação, ela tem que ser uma faca de 2 gumes, ela tem que ter ida e volta. Então, quando você propõe uma avaliação para o aluno, você tem que realmente ver o que o aluno te respondeu e por que ele respondeu e dar o feedback para o aluno. Não é aquele modelo que a gente está acostumado de faz a prova, tem uma nota, tem um conceito e nunca mais é tratado aquilo lá. Então, se o aluno não sabe determinado assunto, ele vai continuar sem saber porque nunca mais vai ser abordado. E a mediação também requer, da parte do professor, um acompanhamento. Acompanhamento em que sentido? De ele entender o porquê que o aluno chegou realmente naquela ideia. Tá certo? Outra coisa que ela fala ao longo, então, dessa proposta desse artigo, é que a proposta de mediação ela se opõe ao paradigma sentencioso, ou seja, de julgamento. Lembra aquela ideia que eu falei para vocês no comecinho da aula, de você chegar em casa e tem lá o adolescente discutindo com a esposa ou com o marido? Então, ela está julgando, não é para julgar. Ou seja, a prática de julgamento classificatório de notas alcançadas pelos educandos. Essa prática aí, elas são definidas na visão que o educador ele vai transmitir, verificar e registrar, ou seja, a avaliação vai ser o produto final de todo esse processo. E aí é necessário, então, ter uma superação do saber transmitido de uma produção ao saber enriquecido, construído a partir de compreensão dos fenômenos estudados. A gente tem que começar a perceber que a avaliação ela tem que ser para a gente um aliado, ela não é o resultado final disso. O resultado desse final todo vai ser o próprio aluno ao longo da sua vida desenvolvendo as habilidades e competências necessárias. Tá? Então essa é a ideia substancial do livro, né, dos artigos da Jussara Hoffmann. E ela fala que nós, enquanto alunos, a gente passa por isso numa visão agora atual muito mais complexa. Por quê? Porque enquanto nós somos professores hoje, a gente percebe que no ensino superior essa prática de ensino tradicional ela ainda é muito presente. Ainda os professores avaliam a gente, ele transmitindo o conteúdo, essa gravura que eu coloquei aqui no slide para vocês, que é muito presente no livro do Paulo Freire. O professor é aquele gigante com uma boca enorme e os alunos são só ouvintes. Né? Então, o aluno ele vai reproduzir exatamente o que o professor falou. E aí, essas práticas no ensino superior deveriam ser exatamente como o ensino superior é a fonte natural de desenvolvimento científico, de apropriação de conhecimento, não deveria ser esse problema na avaliação começar dali. Mas o ensino superior realmente mostrar hipóteses, mostrar ideias de como a avaliação mediadora poderia realmente fazer uma diferença na vida dos alunos. Quantos de nós, na época da faculdade, fazíamos um trabalho que valia 2 pontos da média? Como se fosse medido o conhecimento baseado em uma métrica. Então ela fala que no ensino superior a gente vê muito o ensino tradicional, a avaliação tradicional ainda ser muito presente, quando na verdade não deveria. Outro ponto que ela coloca é que a formação do educador não o prepara para uma avaliação educacional e assim ele assume postura reprodutiva de seus educadores enquanto estudante de magistério e licenciatura.
Todos nós, hoje em dia, somos professores porque nós gostamos da profissão e, acima de tudo, porque alguém no passado nos tocou, nos inspirou a ser professores. E a nossa tendência natural enquanto professor é querer ser da mesma maneira, como modelo, de pegar aquelas práticas e reproduzir com os nossos alunos, que foram práticas exitosas. Isso é comum, é normal entre a gente. E, geralmente, nós que somos professores, nós somos aquele grupo seleto que, quando tinha uma avaliação, aquela avaliação tradicional, nós íamos muito bem. E como nós íamos muito bem, nós temos o nosso inconsciente achando que se nós íamos bem, os outros alunos também vão bem daquela mesma forma. E não é dessa maneira. A gente tem que pensar que aqueles nossos colegas que não acompanhavam a aula, não é que eles não sabiam ou não se interessavam. Talvez não tinham sido estimulados ou tido colocado em experiências que realmente pudessem fazer com que eles se apropriassem do conhecimento de maneira adequada. Então, enquanto nossos professores, nós vamos reproduzir tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da vida. E aí ele fala, a autora fala, como que a gente pode rever isso? Como que a gente pode mudar isso nesse cenário todo? Porque na faculdade nós não aprendemos isso. Então, e durante a nossa educação básica também não. Então nós precisamos rever esses paradigmas. E aí a autora, ela coloca 3 questões para nós refletirmos a respeito disso. E essas 3 questões ela não responde, ela faz só para que a gente comece a pensar, refletir, analisar todos esses parâmetros para a gente conseguir construir ideia dessa nova perspectiva. A primeira pergunta que ela nos faz é: como superar o descrédito de muitos professores relativo à sua perspectiva de avaliação enquanto ação mediadora? Quando a gente fala para os nossos colegas professores sobre a avaliação nessa perspectiva, é muito comum as pessoas não terem mais fé. Mas como que a gente vai fazer isso? Ah, mas o nosso ensino na nossa época era bom, aquele saudosismo velho que a gente conhece. E muitos de nós, enquanto pais, enquanto professores também, nós colocamos muitas vezes nossos filhos em escola particular, porque, na verdade, a gente sabe que a escola particular, ela treina os alunos a responder várias e várias questões, para que quando for fazer um vestibulinho e vestibular, tenham uma resposta e passem nessas provas. Então, a gente, apesar de vivenciar uma educação moderna, a gente percebe ainda que a gente é muito preso às raízes do passado. Então, isso aí vai gerando descrédito. E a autora, a primeira questão, ela fala, como que a gente vai superar isso? A segunda questão que a autora coloca é: quais serão as questões emergenciais na discussão desta perspectiva, levando-se em conta a superficialidade da formação dos educadores nessa área? Quando a Jussara Hoffmann ela fala sobre isso, a gente tem que começar a pensar o seguinte: é muito comum encontrar no nosso grupo de professores, nos integrantes da carreira do magistério, muitos professores falando: na nossa época que nós estudávamos era melhor. Será que era melhor mesmo? Será que todo aluno que tinha oportunidade de ir à escola, será que a escola era boa para todos? Se vocês não se lembram, eu me lembro bem. A evasão escolar naquela época era gigantesca. Muitos alunos não aprendiam, muitos alunos saíam, muitos colegas meus acabaram abandonando e anos depois, voltaram para a EJA. Será que a escola realmente é uma escola inclusiva, que realmente respeitava as diferenças? A gente sabe que não. E nesse sentido, a gente sabe que as escolas hoje em dia, elas agregam mais alunos. Alunos que antigamente não ficavam na escola começaram a frequentá-la. E aí, nesse sentido, a gente sabe que a qualidade da educação, apesar de tantos avanços ao longo desses anos todos, principalmente após a Constituição de 88, mostrou que a escola está mais inclusiva, tem muito mais alunos, tem muito menos obstáculos que tinha no passado, porém isso não está revertendo em qualidade. Por quê? Porque quando tem as avaliações institucionais, que na verdade elas querem verificar o quanto o aluno tem se apropriado dos conhecimentos, tem percebido que a qualidade ainda continua ruim. E a gente precisa mudar esse cenário. E como que a gente vai mudar esse cenário, sendo que existem várias questões para serem tratadas? E a gente sabe que a formação dos educadores não trabalharam com uma perspectiva de avaliação mediadora. Então, o que nós precisamos fazer? Ela coloca essa questão para nós refletirmos, como eu falei, sem dar uma resposta a respeito disso. E na terceira e última questão, ela coloca: em que medida prevalece uma visão de conhecimento positivista, fortalecedora da concepção classificatória da avaliação? Ou seja, aquele modelo tradicional de avaliação que faz com que o aluno dê as respostas exatamente que o professor espera, basicamente no que ele transmite, o que aquilo é de bom? Que ele vai prestar no vestibulinho? Que ele vai prestar no vestibular? Mas ir bem numa prova, isso realmente qualifica a pessoa como detentora do conhecimento, que ela saber usar o conhecimento? Quantos de nós conhecemos pessoas que têm um cargo público, passaram numa prova, mas que não são bons profissionais? O mesmo também acontece. Quantos de nós
conhecemos ótimos profissionais, ótimos professores, mas que numa prova de concurso público não consegue. Não é à toa que vocês estão fazendo um cursinho agora até para poder se apropriar e saber isso. Ou seja, uma prova não prova nada. Na verdade, é uma série de reflexões que a gente tem que fazer para poder entender toda essa perspectiva. Até que ponto, então, essa visão tradicional vai realmente nos ajudar? Né? E ela faz essas questões, então, para a gente realmente refletir a respeito dessa proposta de mediação. E ao longo do artigo, ela vai falando o resultado de suas pesquisas, o que ela vivenciou enquanto educadora ao longo dessa vida, né? Como docente. O primeiro resultado que ela expõe é que o professor, do ponto de vista comportamentalista, define, então, a avaliação, como uma modificação do comportamento produzido por alguém que ensina e alguém que aprende. Nesse sentido, nós temos que lembrar um pouquinho da concepção tradicional, que também é chamada de concepção behaviorista de educação. A concepção behaviorista, não sei se vocês lembram da época da universidade, ela é baseada seguindo o fundamento de 2 autores. O primeiro autor é o Skinner e o segundo autor é o Pavlov. Vamos tentar entender só um pouquinho a ideia desses autores para a gente conseguir entender o porquê a Jussara Hoffmann ela pontua isso nas pesquisas dela. O Skinner é um norte-americano que trabalhava com reforço negativo. Como assim reforço negativo? Não sei se vocês já viram aquele desenho animado dos Simpsons. O diretor da escola dos Simpsons lá é o Bruce Skinner. Não é à toa. Aquele desenho é cheio de ironia, ironias algumas ácidas até, e ele faz referência justamente a esse autor que eu estou falando para vocês. Quem era Skinner? Skinner, então, ele era um estudioso, ele começou a estudar ratos, camundongos, e ele colocou em algumas experiências de laboratório a seguinte situação. Ele colocou lá um ratinho faminto, um camundongo faminto, e colocou um queijo lá em contato com o rato. Só que esse queijo estava ligado a um circuito elétrico. E toda vez que esse rato se aproximava daquele queijo para comer, para degustar, ele levava um choque. E ele se afastava. E ele fez isso várias e várias vezes. Então o ratinho, ao longo do tempo, toda vez que ele ia comer um queijo de determinado lugar, ele percebia que se ele fosse lá, ele comia e levava um choque. Até que chegou um dia que esse ratinho treinado, ele percebeu que aquele lugar não era um lugar apropriado. Ele olhava o queijo e nem se aproximava. Isso é um estímulo negativo, É o famoso ponto negativo que nós tínhamos nas nossas escolas na época tradicional. Então, essa é basicamente do Skinner. E a gente consegue ver isso na série do Simpson, quando a gente vê, por exemplo, na abertura do Simpson lá, o Bart Simpson escrevendo na lousa, eu não vou fazer tal coisa, como se escrevesse várias e várias vezes a mesma frase, realmente fosse mudar o comportamento inadequado que o Bart Simpson teve. Estão conseguindo entender a ideia do Skinner nesse sentido? Ou, quando um aluno escreve errado uma palavra para a gente, na época que nós estudávamos, escrevia lá uma palavra que era com E, escrevia com Z, e o professor pedia para escrever da primeira à última linha aquela palavra, várias e várias vezes, achando que de tanto a gente escrever aquela palavra, a gente nunca mais escreverá de maneira incorreta, certo? Da mesma maneira, existe o outro autor era o Pavlov. O Pavlov era um russo. O Pavlov ele também trabalhava na mesma linha do Skinner, só que o Pavlov ele desenvolvia o trabalho com estímulo positivo. Em vez de usar, então, alguma coisa que ferisse o animal, que desse um choque no animal, ele fazia uma coisa que o animal, então, gostasse. E o Pavlov, em vez de trabalhar com camundongo, com rato, ele trabalhava com cães. Como que o Pavlov fazia? O Pavlov ele começou a perceber o seguinte, que se ele pudesse estimular de maneira positiva, talvez aquele comportamento fosse modificado de maneira mais adequada. Como que ele fazia isso? Ele tinha um cão, então ele chamava o cão e toda vez que o cão chegava próximo, ele mostrava uma linguiça. E o cachorro salivava. Só que ele começou a fazer o seguinte, toda vez que ele apresentava essa linguiça para o cachorro, para o cão, ele começava a tocar um sino. Então o cachorro começou a ser treinado de, quando chegava a linguiça, tocava um sino. Até que um dia o Pavlov chamou o cão, tocou o sino, mas não mostrou a linguiça. E o cachorro salivou. Ou seja, ele estava sujeito a um outro estímulo externo que fez com que tivesse um reforço. Então, diferente do Skinner, ele usava o reforço positivo, chamado ponto positivo, que a gente tanto viu na nossa vida acadêmica enquanto aluno e tudo mais. Tá? Então, a visão comportamentalista ela é baseada nas ideias do behaviorismo, do estímulo e resposta do Skinner e do Pavlov. Então, muitas das vezes a gente vai lá, reproduz para o aluno uma determinada aula e espera que ele dê realmente aquela resposta. Se ele foi bem, notinha boa. Se ele não, notinha ruim. E assim por diante.
Continuando o resultado da pesquisa, a Jussara Hoffmann fala que dessa forma, cabe aos educadores organizar e planejar estímulos, da mesma maneira que o Skinner e Pavlov fazia, ou seja, oferecer explicações claras, textos explicativos consistentes para que o aluno aprenda. Assim, o conhecimento positivista é vinculado a uma prática avaliativa de observação e registro de dados, onde o aluno passa a ser um objeto de estudo do educador, ou seja, o aluno não é um sujeito, ele é um objeto que o avalia através da coleta de dados preciso e fiel. Então, quando o professor ele sujeita um aluno a uma avaliação tradicional, na verdade, ele está vendo o aluno como um objeto, quando na verdade ele é um sujeito. E a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, porque a gente acaba taxando. Sabe aquele velho ditado de quando um bebê está sujo, a gente lava o bebê, joga água fora e fica com o bebê? E quando a gente faz a avaliação dessa maneira, de uma maneira tradicional, às vezes a gente pega o bebê sujo, dá banho no bebê, joga o bebê fora e fica com a água suja, né? É aquela constante de o aluno ir mal numa prova, a gente fala, ele não é capaz, ele não é de exatas, ou ele não é de humanas, ou começar a taxar o aluno por aquilo lá, certo? Bom, no próximo slide vai falar o segundo resultado dessas pesquisas. No segundo slide, ela vai falar então a seguinte conclusão, chega a ser a conclusão. Dessa forma, o professor tira a responsabilidade de si com relação ao fracasso dos seus educandos. E ela fala por que o professor tira essa responsabilidade. Ele argumenta de 3 formas. O primeiro, porque ele assumiria sua incompetência na organização pedagógica e no estímulo à aprendizagem. Imagina que o professor vai assumir que realmente ele não fez uma prática avaliativa, não sujeitou ao aluno uma experiência que ele conseguisse aprender. É muito comum no nosso meio o professor falar, não, eu ensinei, a maioria aprendeu. Se a maioria aprendeu, então o problema não é comigo. O segundo, por acreditar que sua forma de ensinar é positiva, pois a maioria aprende. E o terceiro, o avaliar segundo sua visão reduz a observação e o registro final, alcançado pelos seus educandos, ou seja, a visão comportamentalista, como produto, que foge da perspectiva de 2 princípios básicos da avaliação, que é o acompanhamento e o diálogo, como eu falei para vocês, né? Que a gente vai desmiuçar nos próximos slides. Bom, então, o professor ele tem essa ideia baseada nesses princípios que ele foi assumindo ao longo da sua carreira acadêmica enquanto aluno. Bom, na próxima, nesse outro slide, vai começando então a destrinchar as ideias dela a respeito disso. Então ela fala que com esses 2 princípios, a autora analisa a concepção do educador e conclui que esses consideram a perspectiva de avaliação mediadora uma prática impossível e difícil. E realmente, a gente percebe que essa visão que a Jussara Hoffmann coloca nos dias atuais nossos exige uma ressignificação da nossa prática docente. Por quê? Porque para fazer uma prática mediadora, isso provavelmente exigiria de nós muito tempo e um entendimento individualizado para o aluno. E a gente sabe que na atualidade existe um número excessivo de alunos na classe. E muitas das vezes a gente não teria esse tempo necessário para entender como que funciona ou como poderia dar esse feedback para o aluno. Então ela fala que é necessária mudança e é necessário outras mudanças estruturais na ressignificação da própria escola. Como que nós faríamos uma prática mediadora com 40 alunos na sala? É claro que a gente precisa rever esses e outros pontos para assumir uma postura que realmente resulte em qualidade. E aí, nesse sentido, precisa, então, como eu falei para vocês, de diálogo e acompanhamento. Diálogo entre 2 pessoas, no mínimo, e o acompanhamento. Quando a gente, por exemplo, contrata uma pessoa para ser acompanhante de, por exemplo, uma pessoa idosa em casa, o que a gente espera desse acompanhante? Que esse acompanhante esteja presente em todos os momentos, que a pessoa ela fique segura e não esteja, de certa forma, fragilizada ou factível a acontecer algum acidente. Então, a avaliação mediadora ela tem essa perspectiva de diálogo e acompanhamento. Como que isso acontece? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo no passado para vocês entenderem isso. Acho que eu estava na 7ª série, que agora corresponde ao 6º ano, e numa determinada avaliação de matemática, caiu uma questão lá que eu me lembro que era de expressão numérica. E chegou ao ponto que essa expressão numérica, ela chegava a uma coisa muito semelhante ao que eu vou mostrar para vocês na tela agora. Era uma expressão numérica que mostrava lá um 4 mais 5 ao quadrado menos 3. E aí eu fui fazendo a conta. Acho que na maneira afoita de fazer, eu comecei a fazer. Então, 4 mais 5 ao quadrado eu coloquei como se fosse 10. E continuei fazendo a expressão. 10 mais 4, 14, menos 3, 11. O professor, quando ele foi corrigir a minha prova, ele não colocou errado.
e nem colocou certo. Ele colocou um sinalzinho de interrogação e minha nota não estava fechada. Quando eu peguei aquela avaliação, eu falei, professor, minha nota não está lá, e por que tem essa interrogação? Esse professor, isso lá na década de 90, ele chegou para mim e falou assim, Arnaldo, eu precisava tirar uma dúvida com você primeiro. Fala para mim, o que quer dizer 5 ao quadrado? Eu olhei para a prova e falei, professor, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. Ele falou, tá, então coloca aí no cantinho da prova, que 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Daí eu coloquei. Ele falou, e quanto que é 5 vezes 5? Quanto que dá essa conta? Eu falei, é 25. É 25? E aí ele olhou para a prova, olhou para mim e falou, então por que você, em vez de colocar 25, você colocou 10? Eu olhei para a prova, meio que sem acreditar, falei, puxa vida, professor, na hora eu me confundi. Acho que em vez de eu colocar o 25, eu coloquei 10 na pressa, achando que 5 ao quadrado é como se fosse 5 vezes 2. Falei, tá, então 5 ao quadrado é 5 vezes 5 dá 25? Falei, Então quanto que daria o resultado? Eu fiz, obviamente, o cálculo, né, do 29 menos 3, 26. Falei, então é 26 o resultado? Sim. Ele colocou certo e me deu, naquela época, a ocasião deu A. Ou seja, o que esse professor fez? Ele primeiro dialogou para saber exatamente se eu não sabia o que era potência, o que era 5 ao quadrado. Ele queria saber exatamente o porquê que eu tinha errado. E ele quis saber o processo que eu fiz aquela conta. Ele não simplesmente se baseou no resultado final. Então, muitas das vezes, enquanto professor, a gente vê o aluno respondendo dessa maneira, não pergunta por que ele fez aquilo lá, que pode às vezes ser por esquecimento, às vezes por uma falta de atenção, às vezes é porque ele não sabe o conceito. E se o aluno não soubesse o conceito e colocasse errado, talvez se eu não soubesse que era potência, ele nunca saberia depois, porque nunca foi tratado depois. Então é preciso ter essa visão de dialogar e de acompanhar. E é óbvio que nessa concepção comportamentalista, os dois, tanto o diálogo quanto o acompanhamento, exigiria tempo maior do professor com o aluno para conversar. E essa visão de conhecimento positivista, o diálogo é compreendido como conversar onde o professor despertaria o interesse e atenção para o conteúdo a ser trabalhado. Ou seja, daquele dia em diante, eu me admirei tanto aquele professor que eu falei, nossa, eu quero ser como esse professor. Ou seja, eu quis realmente saber. Se fosse um outro qualquer, colocava errado e ia ficar aquela frustração. Puxa vida, eu errei aquela questão e nunca mais vou voltar atrás. Nunca me ia sentir injustiçado com isso. Né? Então, essa é a visão que a Jussara Hoffmann nos expõe.